Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a leitura para o signo de Touro para o mês de novembro. Como estão, taurinos? Espero que estejam muito bem. Vamos iniciar sua mensagem. Lembrando que são mensagens coletivas, não ressoa com todo mundo, pega para você apenas o que faz sentido, combinado? Hoje eu vou iniciar com o oráculo guia angelical, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem gosta aí também, né? Oráculo guia angelical, a mensagem dos anjos, tá? Para iniciar o mês. O que Touro precisa saber, oráculo? Qual é a primeira mensagem para o coletivo? Poder e autoestima, tá? Repita constantemente: eu entrego a imagem ruim que tenho de mim mesmo. Você está em um momento de grande manifestação. Use seu poder adequadamente. Saia desse ambiente que só diminui quem você realmente é. Você está a um passo de algo melhor. Mês de novembro é o mês de você recuperar a sua autoestima, a sua confiança e o seu poder também, tá? Tá retornando, parece aqui, né? No fundo do deck, a energia da abundância que você já é, tá bom? Ele fala que para você aproveitar as oportunidades, confiar nelas, tenha consciência do que gera e consome, o equilíbrio é a chave. Investe em você, assim como nós o fazemos, né? Assim como os anjos também investem e acreditam em você, e vê tudo que há por trás de cada criação final e valoriza, tá bom? Valoriza suas criações, tá? Valoriza os seus trabalhos, os seus projetos, tá bom? Seja que nível for, tá? Não só o profissional, não, ok? Eu vou ler a mensagem do poder e autoestima para esse mês. Você é muito mais poderoso do que pensa. Não precisa se apegar a uma imagem medíocre de si mesmo. Vemos quão vasto é o seu escopo de ação. Concentre-se em si mesmo e nos seus maiores desejos. Não peça coisas pequenas. No universo não há limites, apenas abundância. E você é quem cria o que precisa para o seu despertar. Crie sonhos, não pesadelos. O que você vivenciou no passado o transformou em quem você é hoje. E você pode usar essas experiências como força, como combustível para avançar em um caminho direto em direção ao seu objetivo. Reconhecer que você tem um grande potencial para dar aos outros é a sua maior qualidade nesse momento. Não permita que a ilusão do tempo reine sobre a sua vitalidade. O que você quer para o seu futuro? Seja claro e você verá esse futuro diante de você. Nossa, que mensagem incrível, né? É uma mensagem assim, é como para você não duvidar do seu poder, Touro, tá? E talvez você está se colocando em alguma situação, né? Seja em que nível for, profissional, relacionamentos, enfim, que pode estar fazendo você se sentir pequeno, se denegrindo de alguma forma, se diminuindo de alguma forma, tá? Então veja se ressoa, se faz sentido, se você identifica e se talvez é hora de você de repente dar um basta nessa situação, tá bom? Eu acredito que com quem ressoar você já vai identificar que situação é essa que eles estão falando, tá? Mês de novembro é um mês de você recuperar o seu poder, a sua confiança, acreditar, você viu como ele falou, né? Você tá numa fase aí de grande manifestação, tá? Então, confia que você é capaz de atingir e conseguir o que você quer esse mês, ok? Confia na sua força, Touro, tá bom? Sinto uma energia da Imperatriz aqui com essa carta. Vamos lá, né? Gostei da mensagem, interessante, né? Vamos ver uma palavra-chave. O que mais para Touro, oráculo? Comunicação, olha lá, é um mês de comunicação para vocês, muita troca de mensagem, muita notícia, talvez convites chegando aqui, tá? Eu vou ler a mensagem porque é bem rapidinho aqui nesse oráculo, tá? No fundo do deck, interessante, a energia da primavera, tá? Dá essa ideia, né? Independente da estação que você tiver aí, no momento que você estiver vendo essa leitura, mas essa ideia da abertura, do florescimento, da manifestação, inclusive, tá? Primavera na sua vida, hein, Touro? Bom também, né? Deixa eu ler a mensagem da comunicação, que eu fiquei curiosa. Peraí. É 43. Nossa, engraçado que eu abriu na página do contrato, tá? Que é justamente uma antes, tá? Não sei se eu tive essa sensação de que pode ser uma comunicação relativa a projetos, contratos, realmente, tá? Vamos lá. Essa carta indica uma troca, uma realização ou retomada de contato, ok? Enfim, tá? Talvez alguém aí que vocês pararam de falar pode estar retomando contato esse mês, tá? Tem comunicação, é o forte aqui, tá bom? Em novembro, interessante, tá?
Vamos ver com o tarô. O que mais? Para os taurinos, cadê o tarô? Aqui. O que mais, tarô, para os taurinos? Em novembro. As de copas, que lindo esse as de copas, tá? Novo início emocional, satisfação emocional surgindo aqui, tá? Um novo começo. Pagem de ouros, olá, falando de comunicação, propostas, realmente, tá? O Pagem de ouros pode representar uma oferta aí no seu caminho, tá? Uma novidade, você iniciando algo aí, tá? Duas cartas que falam de inícios aqui, curioso, tá bom? E o eremita, que aqui esse tarô é o Woman Tarot, né? Então são mulheres aqui os personagens, tá? A eremita, tá? Interessante. Tem Esse eremita me passa uma ideia de cautela, tá? De você avaliando muito bem os seus passos, você sendo muito cuidadoso, né? Interessante aqui, tá? Tá vendo como se ela vai pisar na água, mas ela tá indo com calma, com cuidado, né? Enfim. Fundo do deck, uma carta interessante, tá? A carta do Papa, que aqui nesse tarô se chama Guardiã do Sagrado aqui, tá? E o Papa representa o signo de Touro no tarô, tá bom? Papa é uma carta que vai falar. Pra mim tá muito forte a energia de contrato pra você esse mês, Touro, tá? Eu acho que você tá firmando um contrato novo, realmente começando alguma coisa nova, e é algo assim, formal, legalizado, né? O Papa é tudo muito certinho, tudo muito organizado, tá? Então tá muito forte essa ideia aqui, tá? Pode falar de compromissos em todos os níveis, então tanto profissional quanto amoroso. De repente tá firmando realmente compromisso com alguém, tá? A energia de compromisso tá bem forte pro seu mês, tá bom? Ah, olá, eu falei que eu senti essa energia. Olha essa imperatriz. Lindíssima, tá? Lindíssima. Energia da imperatriz pro seu mês realmente está presente aqui, tá? É muito aquela carta da primavera, né? As coisas. Ela é a própria flor, né? Esse é um mês aqui de você também talvez estar desabrochando aí, todo, tá? Mostrando os seus talentos, mostrando o seu poder de criação. Essa é uma energia muito forte de prosperidade, abundância, manifestação. Dona de si, segura de si, tá? É isso aí, tá? Tá gravidinha aqui, ó. Talvez alguém realmente pode estar engravidando, tá gestante aí esse mês, ok? 10 de espadas é o fim de uma situação difícil aí, né? O fim de uma luta, ok? Gostei, vamos lá. Touro, então assim, o seu mês, a energia central é o Pagem de Ouros, tá? Tem um novo começo aqui surgindo, eu senti muito forte essa ideia realmente dos contratos ou dos compromissos, tá? Seja em que aspecto for aí na sua vida, mas tem alguma coisa nova aqui surgindo, tá? E assim, eu gostei porque tem a energia do As de Copas, né? Então, assim, tem essa ideia de uma satisfação junto, tá? Então, assim, é um novo começo que traz mais fluidez para você. É quase eu sinto assim uma ideia de satisfação, tá? De repente você está investindo em alguma coisa que você gosta, né? Porque quando a gente fala das copas, a gente está falando das emoções, né? De repente você tá investindo em alguma coisa que você gosta, trabalha uma atividade ou uma pessoa, né? De repente, e isso começando a se concretizar, isso a trazer retornos concretos, sólidos para você, com o Pagem de Ouros, tá? Pode falar também de você investindo em um estudo de algo que você gosta, um curso, uma habilidade, enfim, você está começando uma jornada aqui com o Pagem de Ouros, tá? Essa é uma carta que fala dos aprendizes, né? Mas é uma jornada que traz satisfação ao mesmo tempo aqui, tá? Que preenche a sua copa, né? Você se sente satisfeito, tá? E eu sinto, assim, uma energia de tranquilidade, sabe? É como se você está encontrando algum tipo de caminho, de direção esse mês, tá? E esse Pagem de Ouros é muito bonito, né? E assim, ele traz também forte a ideia da visibilidade, eu sinto, sabe? Com essa moeda, né? Com esse pentáculo bem aqui nos chifres dele, não sei. Holofote eu vejo a luz. É como se você estivesse visível, sendo visto, sendo reconhecido, sendo notado, entende? E o Pagem de Ouros é um pajem também ligado à aparência, ao corpo. Talvez você está cuidando mais aí nesse sentido também, está investindo nisso.
De repente está investindo em algum tipo de atividade física, não sei, tá? Mas tem alguma coisa começando aqui que vai trazer uma sensação de harmonia, fluidez para você, tá? É como se você tá mais leve, eu sinto aqui, tá? Muita leveza. Esse novo começo, seja uma proposta que tá vindo aí na sua direção, ou você investindo em alguma coisa, né? Realmente um curso, uma habilidade, algo nesse sentido, tá? O eremita fala aqui que o taurino, esse mês de novembro, pode sentir a necessidade de um certo isolamento, de um momento de introspecção, né? Como se vocês estão muito reflexivos, tá? Esse mês, né? O eremita traz essa ideia da... É quando a gente tenta se distanciar um pouco do barulho, né? Do mundo externo, enfim, das opiniões, né? A gente quer um tempinho pra gente, quando tá com a energia do eremita, tá? Então pode ser importante tirar esse tempo para você, para refletir, para avaliar, e não sei, talvez até para tomar uma decisão aqui, tá? Porque realmente sinto essa ideia nesse eremita de muita cautela, de muito cuidado, né? O que eu percebo vendo essa carta? É como se ela tá diante de uma situação, ela tá sentada aqui nessas pedras, né? Tem toda uma questão de equilíbrio, né, para montar isso aqui. E a sensação que eu tenho vendo isso é que ela tá deixando uma situação já construída, já estabilizada, já pronta, para embarcar realmente numa jornada nova. Só que ela está fazendo com cautela, com cuidado, um passo de cada vez. Então, assim, ela não está deixando isso aqui de uma vez. Ela não está pulando direto para o lago, né, para a água, enfim. Ela está indo com calma, tá testando as águas, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem para o taurino. Ele vai estar... vocês podem estar um pouco mais cautelosos também, né? Começando uma coisa nova, mas indo com calma, indo devagar, não se jogando por inteiro, tá? É um pouco o que eu sinto aqui. Interessante, sua leitura tá meio parecida com a de Áries, eu acho, que tinha essa temática um pouco lá na deles que eu lembro, tá? Mas eu sinto isso, né? Essa questão da cautela, um passo de cada vez, avaliando o terreno e também a necessidade de introspecção um pouquinho, um tempinho para você, um tempinho para se afastar um pouco aí da correria, um tempo de reflexão, talvez aqui você vai estar tendo esse mês, tá? O eremita, ele traz o elemento tempo, tá bom? Seja o que for que você está começando, tá? Você está no caminho certo, é isso aí. Mas lembra que as coisas levam tempo para se desenvolver, para crescerem, tá bom? Mas o primeiro passo eu sinto que você dá esse mês, em direção a algum tipo de jornada, de novo início aqui, tá? E aí você vai com calma, vai com cautela. É como se a sensação que eu tenho é uma transição, tá? Você está deixando uma situação talvez mais estável, indo em direção a uma situação nova, mas com cautela, com cuidado. Fazendo essa transição de uma forma cautelosa, tá bom? Enfim, veja se faz sentido aí, ok? E é o único arcano maior, tá? Aqui tá muito forte os signos de Virgem, representado, e aqui os signos de Terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio, tá bom? Vamos ver para a vida amorosa, o que que vem aí? Silêncio, tá? O eremita também traz um pouco a energia do silêncio, a sabedoria, a observação. Amor, o que que tá vindo aí pra Touro? Caíram, mas caiu muitas, tá? Olha lá. Tempo, né? Veio essa energia de tempo, curiosamente, a gente falando aqui do eremita, né? Ele fala aqui, ó, do período de 9 a 12 meses, tá? Então, realmente tem um tempinho aqui para alguma coisa se desenvolver, tá? Mas é uma mensagem mais genérica, né? Vou tirar mais um. O anjo do amor, tá? Muito bom, essa é uma carta que neutraliza qualquer tipo de influência negativa. Curiosamente, fundo do deck, isso tem energia do ciúmes, Touro, tá? Eu acho que eu vou ler essa mensagem, tá? Tô sentindo de ler ela, tá bom? Eu vou ler as duas, tá bom? Essa carta nem sempre sai, é difícil ela sair, tá? Então pode ter uma mensagem aqui pra alguém, tá? Mas curiosamente, o anjo do amor é uma carta que neutraliza influências negativas na sua leitura, tá? Então, seja o que for essa energia de ciúmes, até inveja, é como se tem uma proteção sobre você também, tá? Talvez você, não sei, tá se envolvendo com alguém, essa pessoa de repente tem um ex-parceiro ou parceira, enfim, tem uma energia de ciúmes rodeando você de alguma forma, tá? Vamos entender o que está acontecendo, né? Também tem a distância geográfica aqui. E aqui ele também reforça a ideia da comunicação, tá? Bem forte esse mês a comunicação, realmente, que ele já falava disso, tá? Você vai estar falando muito com alguém esse mês aí, o Touro, tá? Vamos lá, vamos entender essas energias. Não há nada mais bonito do que essa mensagem. Ela vem para anular qualquer forma de negatividade em sua tiragem. Não importa as cartas ao redor,
O anjo do amor está ao seu lado e vem para garantir a sua proteção completa. Você é banhado por um halo de luz. Não se preocupe, nada pode acontecer com você. Não importa quais provações e dificuldades você esteja enfrentando atualmente, tenha em mente que tudo dará certo no final, ok? Então, uma energia de proteção, tá? Para sua vida amorosa. Vamos ver aqui os ciúmes. O ciúme espreita ao seu redor. O que você faz, o que você tem e quem você é pode incomodar mais de uma pessoa. Portanto, você deve ter cuidado e escolher cuidadosamente em quem você confia. Essa carta também pode abordar o ciúme que você pode estar sentindo no seu relacionamento. Esse sentimento negativo não é de forma alguma benéfico para o seu relacionamento. Ele simplesmente destaca uma falta de confiança em si mesmo ou na outra pessoa. Não é você nem seu parceiro que devem ser culpados. Você só precisa olhar e tentar entender o que está sentindo e por que está agindo desta maneira, tá? Então aqui a mensagem tem dois sentidos, né? Tem alguém, pode ter alguém com ciúmes de você, tá? Aqui não deixa claro, né, quem é essa pessoa, né, enfim, mas tá relacionado com a sua vida amorosa de alguma forma, tá? Então pode ser alguém ligado, por exemplo, ao seu parceiro ou alguém que você tá conhecendo. E me veio uma frase aqui, assim, alguém que queria ser você, tá? Enfim, veja se faz sentido. A gente tinha aquela imperatriz lá, enfim. Deixa eu clarificar, que ciúmes que é esse aqui? Quem é esse aqui? Deixa eu ver se alguma carta me ajuda a clarificar essa energia dos ciúmes. Eu pedi para clarificar. Eu vou dizer assim, eu vou dizer exatamente o que eu estou sentindo. Não estou considerando as mensagens exatas da carta, tá? Mas porque veio uma mensagem muito similar. Essa pessoa que tem ciúmes de você tem muito a ver com a questão da aparência, tá? Porque olha só, veio a carta da fotografia, pode ser alguém que viu sua foto, tá? E o espelho dourado, aqui ele fala até de alguém narcisista, tá? Me parece assim, uma pessoa muito obcecada com a própria aparência, com a sua aparência, tá? Tá vendo essa pessoa se olhando no espelho? Alguém muito focado na imagem, de alguma forma, porque são duas cartas relacionadas com a imagem, tá? E assim, eu senti isso, alguém que de repente viu sua foto, não sei, tá? E aí despertou isso aqui, tá? Enfim, veja se faz sentido, né? Não sei, tá? Parece uma mensagem específica, tá? Mas eu senti muito isso, uma pessoa muito voltada para questões de imagem, tá? E que viu sua foto, viu sua imagem, talvez, e isso pode. Aqui me veio até uma ideia assim, meio de Branca de Neve, sabe? A madrasta que fica se olhando no espelho. Vem um pouco isso, que não quer que ninguém seja mais bonito do que ela. É um pouco essa ideia aqui, tá? Alguém narcisista, inclusive essa carta fala. Sombra do narcisismo aqui, não sei se tá dando pra focar, tá bom? Essa pessoa pode ter um cachorrinho, tá? Não sei. Enfim, veja se faz sentido, tá? Mas é alguém bastante focado na questões de imagem, tá? Pessoa que se preocupa muito com isso. Bom, até redes sociais também, né? Só que posta, sabe aquela coisa, fotografia, posta uma vida na internet e na realidade é uma outra coisa. Muita questão com a imagem aí, ok? Enfim, né? Vamos ver se faz sentido. Vamos ver o que mais, tá? Essa segunda parte, se você tiver alguém para pensar, pensa aí na sua pessoa. Esse oráculo traz mensagens também, tá bom? Da pessoa que você estiver pensando. O que mais touro precisa saber? Touro que tá pensando em alguém. Disputas, tá? Lutas, né? E aqui ele fala assim, se eu lutar, se eu brigar por você, é porque eu ainda me importo, tá? Preocupe-se se eu não lutar por você, tá bom? Enfim, ó, a ideia aqui é que alguém está disposto a lutar, talvez, né? Escolhas, tentando fazer a decisão certa, para que eu não me arrependa depois, tá? Tem alguém fazendo uma escolha. Qual porta escolher, né? Love Story, história de amor. Uma verdadeira história de amor não termina. Vamos começar um novo capítulo. Interessante. Contrato de alma. Engraçado, né? Porque eu senti muito forte essa ideia do contrato, do compromisso, acho que eu comentei com vocês. E aqui, até para amor também tá saindo essa energia, tá? A minha alma reconhece que existe um contrato sagrado pra gente preencher, tá bom? Mais um. Presente, touro.
Esqueci a palavra Tolkien, que significa exatamente, tá? Mas enfim, alguém vai te dar algum tipo de gesto, de presente, né? Que representa o que ela sente por você, tá? Interessante em Touro, porque eu até pensei em rosas, quando eu vi essas duas rosas aqui, pensei que de repente você poderia receber flores de alguém, tá? Mas a ideia aqui, então, se você tá pensando em alguém, energia das lutas, das disputas, de repente é uma pessoa que você brigou, discutiu aí recentemente, entrou num embate, é a mensagem da carta aqui, tá? Escolhas, tem alguma escolha sendo feita, seja de você fazendo uma escolha, ou a pessoa que você tá pensando, tá? Tem uma escolha importante para ela fazê-la. É como se, curiosamente, lembra o eremita, tá? Que a gente comentou essa ideia da cautela, dele pisando aqui na água, até devagarzinho, avaliando. Então, eu senti essa mesma energia aqui. Ele fala assim, né, que existe uma escolha e essa pessoa, ela tá tentando fazer a escolha certa para que ela não se arrependa amanhã. Então, se você está pensando em alguém, essa pessoa está decidindo algum movimento importante aí. E ela pode estar sendo bastante cautelosa aqui, tá? E pode estar precisando de tempo para isso, tá? Tem muito forte a ideia do tempo na sua leitura, que tinha saído também, né? Existe a vontade de começar uma nova história com você, um novo capítulo com você, uma página em branco realmente. Ela sente que tem um contrato a cumprir com você, as almas de vocês estão ligadas de alguma forma, tá? Não é uma história, né, aleatória aí, tá? Tem um contrato de alma aqui entre vocês, e essa pessoa vai fazer algum tipo de demonstração, tá? Aqui tem forte essa ideia do material, né? O Pajem de Ouros também representa, como a gente falou, oferta, a comunicação, não sei, algum tipo de gesto pode estar chegando na sua direção esse mês, tá? Um presente, alguma coisa que demonstra, talvez, o sentimento dela por você, né? Ou se alguém que está distante, que essa pessoa não esquece você, tem uma demonstração de sentimento na sua direção esse mês, Touro, tá? Que para mim envolve realmente um contexto material aqui. Pode ser uma oferta, um convite, né? Não sei, tá? Curiosa essa leitura, tá? Não sei se essa questão da escolha, né? A gente pode estar falando de alguém que de repente já tem um parceiro ou parceira, tá? Me veio essa ideia também. Ainda mais que a gente tem esses ciúmes aqui. Enfim, né? Fundo do deck, a energia da fofoca, tá? Ele fala assim, ó, eu tenho falado de você para os meus amigos, tá? Uma pessoa que pode estar comentando de você aí para os outros, tá? Playing games. Enfim, veja se faz sentido, Touro. Vamos tirar uma música agora. Pensa na sua pessoa aí, se tiver alguém para tá na sua mente, no seu coração nesse momento. Música para Touro, oráculo. All Eyes on You, tá? A música All Eyes on You, do Meek Mill, feat. Nicki Minaj, Chris Brown. Fala de um novo amor, tá? Um novo amor, tá? Curioso, hein? Alguém que tá... O nome da música, All Eyes on You, significa todos os olhos em você, tá? Tá vendo, o Touro? Tem muita essa coisa, né? Lembra que tinha saído da questão da fotografia, né? Do espelho, alguém com ciúmes. Então, assim, eu acho que tem alguém que observa muito você mesmo, tá? Talvez por celular, por rede social, por fotos, não sei, tá? Mas tem alguém que só tem olhos pra você aqui. Se você pensou em alguém, essa pessoa só tem olhos pra você aqui, tá? Pra quem não tem ninguém, não tá pensando em ninguém nesse momento, tem um novo romance chegando, tá? E essa energia tá reforçada aqui, tá? Porque aqui a Love Story fala que tem uma nova história, uma nova página, tá? Surgindo. E aqui também, tá? Uma nova história, um novo amor chegando pra vocês, tá bom? Enfim, essa música aqui eu não ouvi, não conheço, tá, pessoal? É engraçado, né? Porque essa música, ela realmente dá essa ideia de alguém que chama a atenção, tá? Que se destaca, tá, Touro? Vou ver se eu vou conseguir colocar essa música aqui, tá? Enfim, não é todos que eu consigo pôr, tá bom? Mas se você tá pensando em alguém, você é destaque para essa pessoa aí, tá? Deixa eu ver o que ela fala aqui na internet, peraí. Tem algumas gírias, algumas coisas que eu não entendo, não. Ó, eu vou ler aqui o que eu achei no... Eu não conheço essa música, tá, pessoal? Eu me confundo um pouco aqui com as gírias, com as coisas que tem aqui, enfim. Aqui, eu tô olhando aqui no site... Um site aqui da internet, o que ele fala dessa música? Olha que curioso. Ele fala assim, ó, exposição e confiança. All Eyes on You, de Meek Mill, aborda o relacionamento do rapper com Nicki Minaj.
sob o olhar constante do público e da mídia. O refrão repetido, All Eyes on You, destaca não só o foco e exclusividade do casal, mas também a pressão e o julgamento que enfrentavam como celebridades. O videoclipe reforça a ideia ao mostrar Chris Brown como um observador e cenas íntimas do casal, sugerindo que mesmo em momentos privados, eles realmente nunca estavam sozinhos, tá? A letra alterna entre autoconfiança e vulnerabilidade. Tá, enfim, não vou ler tudo aqui não, mas ele fala, enfim, assim, a música mistura celebração, desejo e a realidade de viver um romance sob os holofotes, refletindo honestamente o momento do casal, tá? É muito interessante essa ideia, que eu não sei se está fazendo sentido, tá? Mas essa questão de holofotes, de visibilidade, né? Tem muito forte isso aqui, tá? É como se realmente aqui você e essa pessoa têm um romance que chamam a atenção, os olhos estão em vocês de alguma forma, tá? E curiosamente, essa música traz, é como ele falava, né? Como se o Chris Brown na música fosse um observador, né? Do casal, a Nicki Minaj e o outro rapaz, né? Então traz essa ideia de um terceiro elemento observando, né? Que pra mim tem um pouco a ver com essa questão dos ciúmes, tá? E a gente tinha aquela energia lá da fotografia, né? Como se tivesse realmente alguém olhando, tá? Monitorando, então não sei, tá? É como se tem realmente uma terceira pessoa que pode estar influenciando de alguma forma, tá? Que observa. Seja que tipo de pessoa for essa, às vezes não é um parceiro, ex-parceiro, mas às vezes é um parente, uma mãe, um pai, não sei, tá? Tem algum tipo de influência aqui, né? De observação, de julgamento, ou até de medo da observação, de medo do julgamento de terceiros, pode ser também, tá? Enfim, veja se faz sentido aí, tá bom? Vou ver se eu consigo pôr, tá, pessoal? Tem música que eu consigo, tem clipe que eu consigo pôr, tem clipe que não. Fundo do deck, a gente tem a música My Boo, do Usher, feat. Alicia Keys, que fala de almas gêmeas, tá? Então, curioso, a gente tinha aqui o contrato de alma, né? Cadê? Em algum lugar nesse mundo? Aqui. E aqui é almas gêmeas. Então, pode ser uma conexão de almas realmente aqui, tá bom? Vou tirar agora um oráculo que responde perguntas, tá? Então, se você tiver alguma pergunta mais objetiva, né? Pode fazer nesse momento. Veja se a mensagem ressoa aí com você, ok? Eles precisam saber em relação ao questionamento deles. O que você está esperando? É o que a carta está questionando você, tá bom? E no fundo do deck você tem boa sorte. A ideia é assim, é um pouco parecido com Ares essa leitura, engraçado. Tem uma ideia de ser positivo, tá? Mas é como se você talvez não está totalmente certo disso. Você é isso que você quer realmente, tá? Deixa eu ler as duas aqui que eu fiquei curiosa. 21 e a 22. Boa sorte. A montanha parece muito alta e o cume será difícil de alcançar. Você tem energia para encarar essa escalada? Se a vontade for grande, vá em frente, tá? Depende da sua vontade, da sua disposição, né? E a carta 22, tá? Olha lá, aqui ele fala assim, pare de procrastinar, arregace as mangas, pare de duvidar, vamos em frente. Aqui, seus guias ficam até surpresos por você ainda não ter agido. Vamos lá, tá? Aqui não sei, é como se você não sei se a sua questão tem a ver com você na dúvida, né, de dar um passo, tá? De agir, mas parece que essa questão envolve a sua atitude de alguma forma aqui. E é como se eles estão surpresos por você ainda estar esperando, tá? Parece que precisa da sua ação, da sua atuação, de alguma forma nessa questão, tá? E do foco, né? Olha lá. Ela é bastante focada aqui, tá bom? Interessante. Aliás, é quase que eu tirei a carta. Então, o que você está esperando, Touro, tá bom? Eu vou tirar uma mensagem agora do oráculo Orações Divinas, tá? Esse oráculo ele vai trazer uma mensagem sobre algum ponto na sua vida que você talvez esteja precisando olhar, tá? E uma oração para te ajudar com essa questão, tá bom? É bem legal, espero que vocês gostem. Eu tô gostando muito dele, ele bate muito assim, tá? É interessante. Enfim, veja se ressoa aí para você, tá? A mesma mensagem de Ares, tá? Eu falei para vocês que essa leitura tá parecida com a de Ares, né? Para você reconhecer o seu valor, tá? E ele fala assim, aí eu reconheço o meu valor, memória de dignidade. Você precisa resgatar a sua memória de dignidade, Touro, tá? Acreditar no seu valor,
Essa carta falava um pouco disso, né, ó, do seu poder e da autoestima, tá? Então, tá batendo um pouco. Eu vou ler para vocês, tá? Então, aqui ele vai trazer uma mensagem e uma sugestão de oração para você fazer durante 21 dias. Se você identifica que você também tá com a sua autoestima um pouco abalada, a sua noção de valor, tá? De amor, de valor próprio. É a síndrome do impostor que essa carta fala, tá bom? Fundo do deck, ó, perdoe-se, tá? Sobre alguma questão, sobre alguma situação, libere a culpa aí de dentro de você, tá bom? Precisa se perdoar, touro, ok? A síndrome do impostor é o tema dessa oração. No cerne dessa síndrome estão as memórias de indignidade, como não sou digno de receber ou ter sucesso, ou de não ter direito à vida, sou um incômodo e sou demais. A ferida da rejeição, a falta de autoestima ou autoconfiança. Não conheço minhas habilidades e meu valor. É importante dedicar um tempo para identificar as feridas ligadas ao nosso comportamento quando sofremos dessa famosa síndrome de impostor. O que significa síndrome do impostor? Não é uma doença ou um transtorno. É um comportamento ligado às nossas feridas, que nos leva a nos desvalorizar e a sermos incapazes de tomar decisões sem a validação de pessoas que nos apoiam. Essa síndrome nos leva a nos denegrir e também a desvalorizar nossos projetos e realizações. Isso tem um efeito de autossabotagem, ou seja, não ousamos realizar nossos projetos ou, se o fazemos com dificuldade, fugindo ou por meio de terceiros. O impacto dessa síndrome também afeta nosso lugar no mundo. Podemos ter a tendência de pensar ou acreditar que não podemos ter sucesso e que não temos qualidades, poderes ou talentos. Essa oração é uma oração de declaração. Ela nos leva a reconhecer nosso valor e a assumir nosso lugar neste mundo por meio do seu poder divino e força criativa. Ela nos convida a retornar ao movimento da vida e à ação. O caminho da oração. Acenda uma vela vermelha e recite a oração por 21 dias. Identifique uma de suas qualidades todos os dias. Se não conseguir encontrar uma nova a cada dia, você pode escolher a mesma novamente. Ao final de cada recitação, ou seja, todos os dias, anote essa qualidade em um pequeno pedaço de papel e diga-a em voz alta, enquanto se identifica. Também uma qualidade que você tem pode ser uma qualidade que você esconde ou enterrou, por exemplo, ao falar com os outros. Sou capaz de falar em público sem medo. Então, queime um pedaço de papel com a chama da sua vela. E a sua oração é oração para resgatar a memória de dignidade. Do meu coração e do fundo do meu ser reconheço meu valor. Da minha experiência de vida que me trouxe até aqui, meu valor está estabelecido. Não são os outros que definem meu valor, porque minha luz vem do alto. Mesmo que a sombra se envolva, não duvido mais das minhas asas. Vou em direção ao meu potencial. Eu tenho meu lugar neste mundo. Eu sou parte desse círculo divino de vida e criação. Não sou um impostor. Escolho o caminho do coração. Reconheço meu valor. Não me escondo mais. Revelo-me completamente, nu. Estou convencido do meu poder. Do meu coração e da minha profundidade, eu sei o meu valor. Amém. Ok? Então, repita essa oração por 21 dias. Se não tiver vela vermelha, pode usar branca, tá? O importante é você fazer, você manifestar essa intenção, resgatar sua confiança, sua dignidade, ok? De acreditar em si, tá? Esse parece que vai ser um tema realmente aqui, tá bom? Para esse mês, obviamente, se ressoar, se fizer sentido para você, ok? Para finalizar, eu vou tirar uma poção mágica para vocês. Uma poção para touro, oráculo. Touro, olha só. Tá vendo? É exatamente. Para mim tem a ver aqui com o ciúmes, tá? O olho mal olhado, tá bom? Tá com uma energia de inveja forte aqui, tá? Enfim, se você tem algum ritual, alguma coisa que você acredita, tá? Pode ser importante aqui, tá bom? Porque realmente, 2 vezes essa mensagem, tá? Tá forte, tá? Aqui no fundo do deck, você tem a energia da felicidade, tá bom? Então, assim, né? Por mais que existam aí influências, tá? Negativas, tá? Lembra que a sua felicidade também tá garantida, ninguém vai atrapalhar o seu caminho. Às vezes isso aqui pode atrasar um pouco, né? Pode
trazer uma certa lentidão, tá? Mas o que é seu, você recebe, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso, tem felicidade, mas eu acho que é um aviso das cartas para que você fique atento. Se você sente já esse olhar, né, ruim sobre você, de alguma pessoa, de alguma forma, tá? O mal olhado, ele é muito, eu acho que ele é muito imediato, né? Quando você tá com ele, normalmente ele acontece após o contato com alguém, tá? Ele é muito imediato, né? Você já se sente mal, de repente, vamos por tempo, você teve contato com uma pessoa, foi na casa dela, você sai de lá já com energia baixa, cansado, com sono, com calafrio, dor de cabeça principalmente no fundo dos olhos, enfim. Ele tem uns sintomas meio muito imediatos, né? Então, acho que dá para perceber, tá? Se você sente que você pode estar sendo vítima de mal olhado, faça alguma coisa, seja o que for aí na sua crença, nos rituais que você acredita, tá? Vai numa igreja, vai num centro, enfim, não sei, mas pode ser legal, tá bom? Porque assim, se a energia veio duplicada, né, não é à toa, tá? É para alguém isso aqui. Ó, eu vou tirar um salmo, tá bom? Um salmo para vocês. Eu vou cortar um aqui. Qual é um salmo que pode ajudar todo, oráculo? Salmo 76, tá? E olha que curioso, né? As armas do inimigo sendo quebradas, tá? É o Salmo 76, versículo 4 aqui, só que de repente às vezes tá. Não é exatamente esse versículo, às vezes ele pode estar um acima, um abaixo, né? Pode, dependendo da Bíblia aqui, né? Mas ó, aqui no Google ele fala assim: que o Salmo 76, ele exalta a majestade e o poder de Deus como protetor e salvador de Israel, especialmente após uma vitória militar sobre inimigos. O Salmo descreve como Deus quebra as armas de guerra de seus adversários, acalma a tempestade de ataque e protege Jerusalém e Sião, mostrando que a vitória não vem do poder humano, mas da intervenção divina. A mensagem central é que Deus é temível e poderoso, e sua soberania, poder e justiça devem ser reconhecidos e honrados por todos, porque ele salva os humildes e humilha os arrogantes, tá? Aqui ele fala, ó, o Salmo celebra a forma como Deus frustrou os planos dos inimigos, quebrando as armas de guerra, flechas, escudos, espadas e derrotando os seus exércitos. Tá? Então, se você sentir, né, faça esse salmo, tá bom? Para destruir o poder desses olhares que podem estar sendo enviados aí na sua direção, tá? Ou alguma outra forma, né, de proteção esse mês aí, tá bom, touro? Obviamente, se isso tudo ressoar com você, ok? Então, essa é a mensagem. Às vezes os sonhos avisam também, tá? Você sonha com cobra, tá bom? Pode ser um aviso também, ok? Enfim, veja se faz sentido. Essa foi a sua mensagem, touro. Desejo que o mês de novembro seja um mês excelente para vocês. Fiquem com Deus.